Fala, Alisson. Fala aí. Beleza? Bom, beleza. Muito bom ter você aqui no Tempo para Deus, para você que nos assiste aí, já segue o canal, né? Já vou pedir logo de cara aí, se puder dar essa força para nós, curte o vídeo se você gostar, aí sim. Tá bom? Alisson é um grande pregador do evangelho, amigo nosso aí, e eu queria, antes de mais nada, dizer que a Bíblia, queridos, ela é inerrante, porém nem sempre clara. Verdade. Por isso é muito importante a gente respeitar, às vezes, o pensamento que diverge de um irmão, de um outro, de uma denominação, de outro, né? Afinal, somos todos irmãos. Com certeza. Em Cristo Jesus temos um só Senhor, né? Jesus Cristo. Então, já vou jogar logo a carne no fogo e vamos ver o que vai dar. Alisson, é possível alguém ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas? Sim, com certeza. Eu estava meditando num texto em Joel capítulo 2, versículo 28, diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os vossos jovens profetizarão e os velhos terão visão. Eu acho legal esse texto porque a Bíblia diz que nos últimos dias eles profetizarão, ou seja, eles vão sonhar de olhos abertos e os velhos vão sonhar, né? Eles vão sonhar de olhos fechados, né? A Bíblia, tanto que ela evidencia o batismo com o Espírito Santo, como profetizar, o que a gente chama. A Bíblia diz no Antigo Testamento, tanto em Números ou quando os profetas ficavam cheios do Espírito Santo, eles não falavam uma língua estranha, mas eles profetizavam. Quando Deus enchia naquele tempo uma pessoa do Espírito, ela profetizava. Então, uma evidência que uma pessoa foi cheia do Espírito Santo é a sua vida. É o fruto do Espírito. Por exemplo, né? Em Atos tem um versículo que diz que conta sobre um homem chamado Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé não era o seu nome, ele tinha um nome chamado José. José, que colocaram o apelido dele de Barnabé. E se você pegar o nome Barnabé, Bar significa filho, e Nabé vem da palavra Paraclises, que é o mesmo nome dado a Paracletos, que é o mesmo nome dado ao Espírito Santo. Então, ele era tão parecido com o Espírito Santo que colocaram ele, olha, vamos botar de Barnabé. O que significa Barnabé? O filho da consolação. É a mesma atribuição ao Espírito. Então, como eu sei que se eu fui batizado com o Espírito Santo ou não? É a minha forma de viver. É quando as pessoas veem o Espírito Santo, os frutos do Espírito em mim. Como tem amor. Tem um texto, né, que desculpa te cortar, que diz que pelos frutos você conhece a árvore. Exatamente. Né? E muitas das vezes Jesus usou a árvore para exemplificar que os seres humanos são as árvores. Sim. É bem bacana isso. Exatamente. E lá em Joel 2, 28, você citou, ele fala sobre dois dons do Espírito. Sim. Que é profetizar, profecia e ter visão. Exatamente. E ele não menciona o dom de línguas estranhas, apesar de ser um dom também. Sim. Então, ser batizado com o Espírito Santo não necessariamente precisa ser uma cláusula única de que, se eu falo línguas estranhas, eu sou batizado. Se eu não falo, eu não sou. Exatamente. Tem um sentimento que eu já vivenciei isso, e muita gente, talvez até que está nos assistindo, passa por isso, que ele segrega, né, algumas igrejas naquele sentido de que, poxa, tem o grupinho que é batizado com o Espírito Santo, ou seja, que fala línguas estranhas, e tem o grupinho que não fala. Então, o grupinho que não fala ainda não foi selado pelo Espírito Santo, não está com a salvação garantida. Exatamente. Né? E isso deixa a pessoa deprimida, porque às vezes a pessoa ela tem vários outros dons, são pessoas que frutificam, né? Tem domínio próprio, são pessoas que até pregam, né? Que ensinam, que têm uma vida de piedade, mas não recebeu esse dom, né? Verdade, né? Verdade. Até eu estava vendo um texto, quando Jesus ele vai ser batizado por João no Rio Jordão, a Bíblia diz que João está vendo Jesus passar e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E um dia, Jesus, quando vai batizar, me atrapalhei, mas depois a gente corta, né? Não, tranquilo, vamos embora. Bora. Jesus, quando vai batizar, a primeira coisa que acontece, João profetiza a respeito dele. Profetiza-se a respeito dele. Ele falou, é esse cara aí. Então ele tem a visão, né, e a fala, né? Exato, e interessante que quando João vai batizar ele, a Bíblia diz que quando ele está sendo batizado por João, o Espírito Santo vem em forma de pomba, né? E sela o seu ministério ali começa. Interessante que João reconhece Jesus como Cordeiro, Deus reconhece ele como Filho, e o Espírito Santo em forma de pomba vem agora e capacita. Então Deus pega Jesus e leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. Em nenhum momento a Bíblia fala que quando ele foi batizado, o Espírito Santo selou ele falou em línguas. Não, pelo contrário, o Espírito Santo veio para capacitar o seu ministério para ele agora fluir, quando ele tinha 30 anos de idade. Então o que o Espírito Santo vem? Para me capacitar. Ele vem para me ensinar sobre Deus. É por isso que ele foi dado, né? Quando João Batista fala, né, que vê a visão da pomba descer sobre ele,
é interessante que o ministério de Jesus começa a partir dali. Sim. E Jesus está numa idade aproximadamente de 30 anos, que é, digamos assim, quando o judeu atinge uma vida adulta, digamos assim. Né? Então, até então, é claro, é óbvio que Jesus Cristo tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Não foi fruto de José, foi do próprio Deus, o Espírito de Deus que semeou no ventre da Maria. Então o Espírito Santo já estava com ele. Sim. Só que até então ele não tinha sido ainda, como podemos dizer, habilitado para fazer as obras que ele faria na sequência, né? Sim. Porque lá em Colossenses 2:9 diz que em Cristo habitava toda a plenitude da divindade. Sim. E aí eu queria a sua opinião a respeito disso, porque se Jesus tem 100% da divindade, e quando ele ascende aos céus ele fala, eu vou deixar o Consolador, né, e ele sopra o Espírito nos discípulos antes do Pentecoste, e aí depois em Pentecoste o texto vai dizer que ficar em Jerusalém para que do alto sejam revestidos de poder e para o quê? Ser as minhas testemunhas. Sim. Então, a função desse batismo no sentido de revestimento de poder é para testemunhar de Jesus. Sim. Então, a pessoa que fala em línguas estranhas, mas não tem coragem de falar, Jesus te ama para alguém, convidar alguém para assistir um culto, né? Que poder, que unção é essa do evangelho que essa pessoa tem? Da presença do Espírito de Deus que a pessoa tem, né? Sim, Tem algo que eu estava lendo esses dias, sobre Pedro, né? Como que eles sabiam que Pedro? A Bíblia diz que Pedro era simples na fala, porque ele era um pescador. Mas a Bíblia diz que quando Pedro se levantava para falar e ele era cheio do Espírito Santo, as pessoas olhavam e diziam assim, Pedro está cheio do Espírito Santo, porque ele era um homem simples e agora ele está falando, ele era desenvolto na fala. Então, como eles evidenciavam que quando Pedro ia falar, ele falava com tanta autoridade, que as pessoas diziam, olha, ele está cheio do Espírito Santo. Não era porque ele falava em línguas, mas porque quando ele falava, as pessoas percebiam que ele tinha poder para falar aquilo. Era uma capacidade, Deus o tomava e ele falava, ele profetizava. Então a evidência de que eu fui cheio do Espírito Santo, ou que eu fui batizado com o Espírito Santo, é a minha vivência, a minha forma de viver é que denuncia se eu fui ou não. É bacana. Lá em Pentecoste também acontece 3 coisas. O pessoal pega muito a questão das línguas, mas diz que primeiro se escuta um som, né? É um vento um som como de vento, não foi necessariamente um vento. Diz que foi um som parecido de vento, como um vento forte. Né? E então a gente tem uma audição, aí você tem visão, que eles veem línguas como repartidas como de fogo, certo? E aí depois eles começam a falar em novas línguas. Então tem 3 coisas ali. Então não é só a língua. Você tem ali uma audição, você tem uma visão e depois você tem uma língua. E tudo isso é para testificar. Tanto que depois disso que Pedro prega para mais de 3.000 pessoas, né? Isso. Se não me engano, e muitos se convertem. E tem um fenômeno interessante que diz que as outras pessoas ouviam o que estava acontecendo ali, que eles estavam reunidos numa sala, né? Depois isso expandiu para fora, mas outras pessoas de vários povos que andavam na região começaram a ouvir cada um na sua língua. Então, isso de ouvir na sua própria língua não é falar línguas, é como se fosse já um outro dom no mesmo cenário, na mesma cena, não é? Era como se fosse o mesmo dom. Tu fala do dia de Pentecostes, né? É exatamente isso. É porque eu creio, porque quando eles falavam que eles foram batizados, era como se as línguas ali unificaram. É o Espírito Santo dizendo assim, olha, o que aconteceu no tempo de Babel, né? Quando Deus dividiu ali a linguagem, porque o povo queria fazer uma construção, né? Até os céus, né? Que não tinha problema nenhum chegar até os céus, até porque era uma construção e jamais chegaria na eternidade, né? Mas a Bíblia diz que ali Deus ele confunde as línguas, e eu acredito que no dia de Pentecostes Deus unificou a linguagem, mas não a linguagem. A Bíblia diz que eles profetizavam, por exemplo, tu falava inglês, eu falava em português e eu entendi o que tu falava no meu idioma. O Espírito unificou a linguagem. Mas não necessariamente que eu falava no teu idioma. Eu falava a língua estranha e no seu ouvido soava no teu idioma, é isso? Não. Eu entendo diferente. Eu entendo que o Espírito Santo, por exemplo, ali naquele dia não tinha só o povo de Israel. Tinha falando ali em hebraico, aramaico, grego. E grego, aramaico, tava todo o povo da circunvizinhança também de Israel estava ali. Na verdade era 500 pessoas, no final ficou 120. Então quando ele unificou a linguagem, o aramaico e o hebraico, eles se entendiam. O grego entendia o romano, entende?
E eu acho que aí o Espírito unificou a linguagem, entende? Não porque o Espírito queria que eles falassem a mesma linguagem no português, ou inglês com inglês, ou português com português, mas o Espírito Santo estava selando, olha, eu estou trazendo uma linguagem agora, que isso vai selar, porque é a linguagem que nos une, né, que une o nosso espírito, né, eu acredito. Porque hoje a gente está aqui agora falando sobre a palavra de Deus, mas em outro lugar, hoje tem alguém falando também da palavra de Deus. Isso nos une. Parecido com isso. Eu não sei se você está querendo dizer que Pedro falou no hebraico dele, lá no aramaico, não sei, e o grego entendeu em grego. Ou você está querendo dizer que ele falou em línguas estranhas, realmente inteligíveis naturalmente, e o grego entendeu no idioma dele. Exatamente, é isso. É a primeira ou a segunda? É a primeira. A primeira, ele falou no idioma dele mesmo. Isso, e a Bíblia deixa claro isso. E ele entendeu. Que ele falava, eles entendiam. Eu falava em português e você entendia o que eu falava. Naquele dia o Espírito Santo unificou a linguagem, né? Sim. E a forma que hoje o Espírito unifica a linguagem é através da sua palavra. Sim. O mesmo João que você prega aqui hoje, alguém fora do país hoje está pregando a mesma coisa. Entende? Então o Espírito Santo é isso. Ele une a nossa linguagem, né? Entendi. E a gente tem testemunhos, né, de pessoas que... Isso acontece muito com o missionário. Sim. Que ele vai para outro país e ele não conhece o idioma e ele prega no idioma dele, ou até mesmo no calor ali da unção, no momento ele fala em línguas estranhas e as pessoas entendem e se convertem. Você sabe falar japonês? Sim. Aí a pessoa vai comunicar depois do culto com a pessoa ou depois da mensagem e não entende nada que está falando, mas foi o Espírito que moveu para tocar, né? Exatamente. Né? Exatamente. No final, quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. As obras a gente... Até porque se a gente pegar a palavra batismo e a gente for transliterar ela significa estar envolto, estar guardado, entende? Então quando o Espírito... O imerso também. Como eu sei que eu fui batizado? Quando eu confesso a Jesus como único e suficiente salvador da minha vida. Quando eu confessei a Jesus, automaticamente eu já sou batizado. Porque eu estou envolto, o Espírito Santo está envolto de mim. Então isso é ser batizado. E aí não seria uma segunda vinda do Espírito Santo sobre a pessoa, mas a pessoa em si mergulhar mais profundo na água que ela já está. Sim. Ela entrou no oceano e ela começa a andar um pouco mais profundo. Exatamente. No fundo do mar. A água vai emergindo mais. É o selo, né? E aí seria aí que acontece a manifestação dos dons. Sim. E onde o pessoal pega o que a Bíblia vai falar que é um dos dons menores, ou talvez, não sei se a palavra certa é usar menor, mas que se não tiver uma interpretação, só edifica a própria pessoa. Né? E a pessoa confunde isso como se fosse, o Espírito Santo é porque a pessoa está falando em línguas, e não necessariamente. Sim, exatamente. Então você crê que quando a pessoa crê em Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo já vem, já sela, já marca para a eternidade. Vai para a eternidade. É o selo. Sim. O que é o Espírito? É o selo do Espírito, é o selo. É igual uma carta, quando Paulo fala da carta, né? Sim. Toda carta ela tem um destinatário, nosso destino é o céu. E ela tem um selo. O selo é o Espírito, que nos ensina sobre Deus, né? Então eu creio disso. Eu creio que tem muitas pessoas hoje, né, que estão nesse sistema opressor. Eu já vi muita gente assim. Você está lá como pregador ministrando, daqui a pouco você diz, vem aqui para frente, vem um irmão que está 10 anos na igreja, mas porque ele acha que ele não falou em línguas, ele não é batizado. Eu vou ler um texto aqui, já que a gente entrou no assunto do selo. Sim. O selo, então, é mais um adjetivo para falar da mesma coisa. Exato. Né? Seria isso, né? Exatamente. Tá falando aqui, né? Lá em Efésios, está escrito assim, né, no capítulo 1, versículo 1, no versículo 13 e 14, em quem também vós estáis, né? Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então o texto vai dizer, eu ouço a palavra de Deus, né, para a minha salvação, creio, e automaticamente eu sou selado com o Espírito Santo da promessa. Exatamente. Isso aqui é uma ordem, ABC. É uma linha reta. Né? O qual, aí o 14, o qual é o penhor da nossa herança. Ou seja, é um sinal de garantia, é uma nota promissória. A conta está paga, né? Exatamente. E o boleto está quitado, pode ficar tranquilo. Exatamente. Né? E para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Sim.
Já parou para se perguntar, Gabassi, uma coisa que... Não sei se tu já parou para se perguntar isso. Se Deus é tão poderoso, se Jesus já veio à Terra e pagou com sangue, então por que o Espírito Santo? Se já está tudo consumado. Jesus veio à Terra, consumou, pagou com sangue, o preço está pago. Então por que o Espírito Santo? Se já está tudo certo. É uma boa pergunta. Por quê? É uma boa pergunta. Por quê, Gabassi? Aí você quer me colocar numa situação complicada, né? Bom, Jesus diz que ele não nos deixaria órfãos. Sim. Né? E, digamos assim, o Espírito Santo é o amigo da noiva enquanto o noivo não vem. É isso. Né? Sim. Acho que essa Ele é vem, uma boa explicação. exatamente. O Espírito ele vem para nos ensinar sobre Deus. Ele nos ensina sobre Deus e ele testifica ao nosso espírito, ou seja, que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. É isso. É isso, exatamente isso. Legal, a gente teria bastante coisa para conversar aqui. Eu queria aproveitar aqui em 1 Coríntios 12, né, o versículo 4 e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 12, é bem legal também, ele vai falar sobre os dons, né, do Espírito. Se eu não me engano são 7. O Alisson é um cara cheio de dons, aí quantos dons você tem aí? Ixi. 7. Você já teve interpretação de línguas estranhas? Já teve alguma experiência desse tipo? Cara, eu nunca tive. Eu nunca tive esse dom de a pessoa falar em línguas e ou de você mesmo falar e entender o que você falou? Assim sim. Quando eu já senti alguém falando em línguas e senti a presença de Deus, mas de interpretação não foi um dom que Deus me deu, né? Vamos lá, pra gente ler um pouco da Bíblia aqui também, lá no... Eu tô aqui na versão, a classicona, né, que o pessoal mais tem aí, a Almeida. Acho que essa é a revista atualizada, corrigida, não sei. Sim. 1 Coríntios 12, aí ele vai falar dos dons, né? Vai falar dos dons do Espírito, e ele vai falar no versículo 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, quando você recebe, ou seja, você mergulha um pouco mais profundo na água que você já imergiu, né? Não é um segundo batismo, né? Você recebe o Espírito Santo quando você crê de todo o teu coração, se arrepende, né? E aí depois, com o tempo, Deus habilita os dons, né, como se fossem módulos num sistema. A pessoa compra um sistema, um software, e ela tem alguns módulos que não estão bloqueados. E aí, conforme a necessidade que a pessoa precisa usar, o Espírito Santo vai lá e desbloqueia. Exatamente. Isso traz uma explicação bem bacana para a gente entender a mudança de ministério na vida das pessoas. Exatamente. A pessoa começa como músico, depois Deus usa ela na ministração, depois no aconselhamento, na intercessão. Sim, né? É verdade. É como se fossem os módulos que vão desbloqueando de acordo com o que o Espírito Santo precisa realizar. Exatamente. Né? Exatamente. E nós somos as ferramentas na mão dele, né? O vaso na mão do oleiro. Né? E aí no 4 ele diz que tem essa diversidade de dons. Então as línguas estranhas é um dom, mas só a língua estranha não é sinônimo de batizado com o Espírito Santo. Eu posso ter outros dons, mas não necessariamente o da língua estranha. Exatamente. E ele fala que a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E aí é bem interessante que no 13 ele diz, porque assim como o corpo é um tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, né? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, né? Ele vai falar tudo isso, e todos bebemos de um Espírito. Né? Então ele está querendo resumir dizendo que o Espírito concede o dom de acordo com a intenção, e todo o dom concedido é para a edificação do corpo e nunca para mérito próprio. Exatamente. Então qualquer tipo de vanglória ou ministração que diz que se você não fala em línguas você não é salvo, você ainda não está selado, isso é maligno. A gente pode falar isso? Pode falar isso? É um padrão que criaram, né? Um padrão opressor. Porque isso exalta o homem. Ele cria uma divisão, esses aqui são os especiais e esses aqui não. Exatamente. Isso é um sistema opressor, né? E quem é a gente para dizer que se uma pessoa que não fala em línguas é batizada com o Espírito Santo, não? Entende? É um sistema que criaram conforme veio os anos, né? Que oprime a igreja, né?
Então a pessoa está na igreja, por ela não falar, ela se sente não inclusa naquela situação. Mas você crê, né, no falar em línguas? Eu creio, eu falo em línguas. Eu falo em línguas. E sei quando é. E eu já defini o que é falar em línguas na carne e o que não é. É o tal do fogo estranho. Eu posso simplesmente imitar o que tu está falando. Eu ouvi alguém falar e eu tento falar só para isso. Não é o batismo assim. O batismo, Deus ele diz que ele dá diversas línguas, ele dá variedades de línguas, né? Então eu falo, e eu sei quando é da parte de Deus, sabe? Porque é uma evidência, o Espírito Santo evidencia. Nossa, né? lembrei de um texto agora que não estava no script. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 13. Não tenho certeza se é o 13. Se os irmãos me perdoem se eu errar. Mas fala que ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor, de nada seria. Seria, exatamente. Então, e o amor nem é dom, hein? Sim. Amor é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Do Espírito. Exatamente. Então, mais importante ainda do que ser cheio de dom é ter os frutos. Os frutos do Espírito. E você pode ter todos os frutos, todos os dons. Se faltar esse fruto que é o amor, exatamente, não adianta nada. É verdade. Não adianta nada, porque você vai fazer para você, não vai fazer para Deus, não vai fazer para o próximo. Verdade. Aí já lembrei de mais um texto aqui. Aí não lembro exatamente onde que está escrito, eu acho que não sei se é no Mateus 24 ou o começo, no meio, fim do 25, que vai falar sobre aquelas pessoas, né, que chegam diante do Senhor. No teu nome eu profetizei, eu curei, eu preguei, eu falei em línguas, e eu fiz um monte de coisa, e ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Exatamente. Então, acho que a maior evidência de que uma pessoa é batizada, ela está envolta, imergida no Espírito Santo, é a própria caminhar, a vida dela, que vai evidenciar a conduta dela, o amor que ela demonstra, né? 2 mandamentos principais: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo a ti mesmo, que é um símbolo da cruz. Verdade. E para as pessoas que estão nos assistindo, parece que a gente está falando como se a gente fosse contra, né, falar em línguas. Não, a gente é super a favor. Pelo contrário, a gente é super a favor. A gente só não está atrelando em falar em línguas com ser batizado com o Espírito Santo, que tem uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? São 2 extremos, na verdade, né, que colocaram juntos, mas não são. E nós temos amizade com irmãos pentecostais, irmãos mais tradicionais, e não tem nada a ver com criar rixas e rivalidade aqui. Não, com certeza. Na verdade, é uma palavra para trazer libertação. Libertação, exatamente. Libertação para quem acha que por algum motivo foi oprimido e tem esse pensamento de que, essa chave não vai virar nunca na minha vida, será que Deus não me escolheu? Não escolheu, exatamente. Não, será que eu não fui batizado? Será que eu não sou? Já teve gente que chegou para mim e disse assim, cara, será que eu vou ser salvo porque eu não falei em línguas? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A evidência que você foi batizado com o Espírito Santo, quando você confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, né, bate nisso de novo. Quando você confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que você é batizado. O que é ser batizado? É estar envolto. E aí, então, acontece o batismo com o Espírito Santo. Quando você já recebeu, você já foi batizado. Então, o que é ser batizado? É receber o selo na carta, né? Então, selo e batismo é igual. Exatamente, um selo. Eu fui selado com o Espírito Santo, fui capacitado. É isso. É que nem Jesus. Pro pessoal da carpintaria, ele usava coisa de carpintaria para explicar. Exatamente. O pessoal que era do fazendeiro usava o joio, o trigo, exatamente, e um outro azeite, e assim ele ia adaptando para que as pessoas entendessem algo que na verdade não é tão complexo assim. Não é tão complexo assim. É porque a gente, Damasceno, conforme vai vindo os anos, a gente padroniza tudo. O problema da igreja, eu acho que hoje em dia, é setorizar tudo. Ser batizado com o Espírito Santo, criar uma latinha, a gente cria, né? a gente lata tudo, a gente bota uma embalagem, uma pessoa e se converte no culto, a gente tira de uma caixa e coloca em outra, a gente padroniza. Nem sempre é assim, tudo que Deus faz é diferente. Então, igual esse dia eu estava ouvindo uma pessoa falando, se quem crê e for batizado será salvo. Mas a Bíblia diz que se você confessar com a boca e querer com o coração também é salvo. É um negócio muito bom, porque assim, eu não creio nisso, tá? Sim. Quem crer e ser batizado será salvo, não é batismo nas águas e não é um batismo desse revestimento de poder. Sim. Se você verdadeiramente creu, automaticamente o Espírito Santo vai lá e te sela. É um batismo, é um negócio espiritual, não é uma liturgia, uma cerimônia natural feita pelos homens. Sim. Também não estamos condenando aqui imergir os irmãos na água, não é nada disso. Sim. O que eu estou querendo dizer é, o ladrão da cruz não teve tempo de se batizar. Com certeza. E a Bíblia fala que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus falou. Exatamente. Né? Será que Davi teve tempo de batizar? Nem havia o batismo. Raabe, a prostituta do filho de Escarlate lá,
teve Sim. tempo de se batizar, e ela tá lá na galeria da fé, irmão. Sim, Sansão tá lá, fez um monte de besteira, é verdade. tá lá, e tantos outros personagens aí na Bíblia. Sim. No Antigo Testamento não tinha vindo Jesus ainda, não tinha batismo de água ainda, Sim. e estão lá na galeria da fé. É verdade. Então o que Deus faz é como o salmista diz, né? É o Deus que sonda os corações. Exatamente. É um Deus que não é da religião A, B ou C ou D. Vou falar Sim. bem profundo aqui sobre isso. Aham. A gente não é dono da verdade, não. Não, claro que não. O evangelicalismo é uma coisa até que recente. Sim, Antes da igreja evangélica, então Jesus não salvou ninguém. sim, verdade. Antes de Cristo não teve salvação? Teve sim. Teve sim, Noé é foi verdade. salvo. Sim, é verdade. E a sua família? E a né? sua família, verdade, sempre teve salvação. Com Sempre teve salvação. Sim, O que aconteceu foi uma cláusula adicional no contrato, sim, né, que é o Novo Testamento, né, é uma cláusula adicional no contrato. Sim. Olha, vocês não conseguem cumprir a lei, então eu que sou o juiz, eu vou criar uma maneira ainda de absolver vocês. sim. E aí essa maneira é Cristo. Cristo, né? Exatamente. É verdade. Perfeito. E é isso aí, o isso aí, Espírito meu Santo intercede por nós com Gemidos gemidos inexprimíveis. É isso aí. O Espírito Santo não, sempre fala, sabe? O Espírito Santo não foi dado para eu sentir, ele foi dado para eu conhecê-lo. Então é prosseguir. Oséias diz, olha, eu tenho que conhecê-lo e conseguir prosseguir em conhecer. Então sempre Deus tem algo novo para fazer, sempre tem uma etapa nova. E para isso eu tenho que estar com o meu coração aberto. Né? Não entristeçais o Espírito, né? Exatamente. Exatamente. Pensar dessa forma, você está, de alguma forma, mesmo sem saber, pode estar entristecendo o espírito, né? E eu acho interessante que em Efésios Paulo fala, né? Eu acredito que foi Paulo que escreveu ali. Efésios diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Depois em Colossenses, capítulo... Pensar nessa forma de dizer assim, acho que ainda não, meu boleto não está pago não ainda. está pago, exatamente. Nesse sentido. Depois em Colossenses, você vai ver que em Colossenses capítulo 3, versículo alguma coisa, ele diz assim, ó, não extingais o Espírito Santo. O que é extingar? É extinguir, abolir. É abolir, tirar. Então primeiro ele diz assim, ó, primeiro ele diz não entristeça, depois ele da diz candeia não deixa apagar, sustenta o óleo. Então primeiro ele diz, olha, não entristeça, depois ele diz, olha, não exclua, né? Então a gente tem que tomar cuidado nisso, né? Para não excluir aquele que pode nos salvar. Né? Sim. Eu só vou trazer mais um personagem bíblico aqui, depois a gente já vai encerrar, que é Paulo. Porque em Atos 9:17, né, diz que Paulo, quando ele estava na estrada caminho de Damasco ali, e acontece tudo o que aconteceu, a palavra diz que ele vai até a casa de Ananias, certo? E Ananias ora por ele é curado e ele é cheio do Espírito. Sim. Do Espírito Santo. Sim. Que outro Espírito seria, né? Com certeza. E ele é cheio do Espírito Santo e a Bíblia não fala nada se ele falou ou não falou, mas é evidente que Paulo foi um dos maiores missionários, um dos maiores eruditos, praticamente, que organizou parte do que a gente entende hoje como teologia e fé cristã. Sim. Né? Acho que Exatamente. 60 e poucos % do Novo Testamento Tudo ele é escreveu. oriundo Sim. do que Paulo Muito escreveu, poderoso, né? né? E uma vez, em Atos 19:6, também diz que ele chegou numa casa de gentios, né? Orou para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo, e eles falaram em línguas e profetizaram. Exatamente. Então, mais ainda do que a línguas, o profetizar está sempre presente. É porque a Bíblia fala que o profetizar é muito mais importante do que as línguas. Porque línguas é para minha edificação própria. Então, línguas eu faço bem para mim, mas quando eu profetizo... Coríntios 14 também. Então, quando eu falo em línguas, eu me edifico. Eu faço bem para mim. Isso, né? Mas quando eu mais profetizo... do que falar em línguas, eu quero que todo mundo profetize. Exato. Quando eu profetizo, eu faço bem para o outro. Então, sempre que o outro tiver, o próximo tiver, vai ser sempre maior. O mandamento é maior. Então, vamos abrir uma aspas e encerrar. Profetizar aqui não é adivinhação, não é revelar o futuro, a vida dos outros. Profetizar aqui é de proferir. Isso. É de falar, ou seja, de anunciar, de não ter vergonha do Evangelho. Exato. De anunciar, de convidar as pessoas para receber aquilo que de graça você recebeu ou de graça você dá. Né? Esse é o intuito. Exatamente. Então você que está na igreja, meu amigo, 10 anos lá, ou você está há um tempo, diz, cara, eu não sou baseado no Espírito, fica tranquilo, você já foi. Se você confessou Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, você já é batizado, você já recebeu o selo, você já está envolto, você já é batizado. Amém. E que mais pessoas
Sim. sejam seladas, né? Mais pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo. Exatamente. Amém. Ele não falaria de si mesmo, mas daria glória a Cristo. A Cristo. Né? Amém. Perfeito. É isso, então. Agradeço aí por Obrigado aqui com a gente, esse bate-papo abençoado, esclarecedor, né? Glória a Deus. Acho que edificou a vida de muita gente aí. Vou reforçar aqui o convite, curte o nosso vídeo aqui, Isso aí, tá? Dá uma força, segue o canal pra gente trazer mais bate-papos, mais assuntos interessantes. Deixe seu comentário, mesmo que você pense diferente, não tem problema, né? A gente não é obrigado a concordar em tudo, mas a ninguém devais o amor, como diz a Escritura, tá? E é isso aí. Então, como eu sempre encerro, né? Que a paz esteja com você. Abraço. Amém.